O Vasco começou a definir com quais jogadores em fim de contrato vai querer contar em 2018. A diretoria tem se reunido ao longo da semana para formatar o planejamento da próxima temporada. Ao todo, 12 jogadores têm o vínculo se encerrando em dezembro com o clube. A primeira providência, porém, é administrativa. Está prevista para os próximos dias a renovação com Anderson Barros, atual gerente de futebol, por mais um ano. É ele quem tem tocado o planejamento, ao lado de Eurico Brandão, vice-presidente de futebol. Nem todos os casos de renovação são simples. Há jogadores emprestados que interessam, mas a permanência vai depender de um entendimento do Vasco com os clubes donos dos direitos econômicos. Confira cada caso. Quem sai? Rafael Marques, Eder Luiz, Manga Escobar, Lucas Rocha, Thales e Jomar. Os 4 primeiros têm seus contratos terminando neste mês. Deles, o mais aproveitado foi Rafael Marques, mas a tendência é de que ele não continue. A diretoria tem a ideia de rejuvenescer o setor. Ricardo, da base, por exemplo, deve ganhar mais chances. Thales e Jomar estão fora dos planos, mas possuem contrato com o clube, situação diferente dos demais atletas citados. A tendência é de que eles sequer façam a pré-temporada com o elenco principal. Ambos desagradaram ao longo da temporada não só pelo rendimento, mas por questões comportamentais. Thales está fora dos planos do Vasco para 2018. Quem fica? Ramon Breno. O Vasco vai exercer nos próximos dias a renovação automática de Ramon. Isso está por detalhes burocráticos. Com isso, o lateral ficará por mais 2 anos e ganhará um reajuste salarial previsto em contrato. Ele se recupera de lesão no joelho e só deve voltar aos gramados em abril. Breno já teve uma primeira conversa com a diretoria. Seu contrato com o São Paulo se encerra em dezembro, junto com o empréstimo ao Vasco. Livre, ele encaminhou o acerto com o Cruz Maltino e deve fazer um contrato de longo prazo, com duração superior a 2 anos. Restam detalhes contratuais. Quem pode ficar? Jean, Wellington, Paulão e Kelvin. Esses jogadores estão nos planos do Vasco, mas, como pertencem a outros clubes, tem a continuidade condicionada a um acerto entre diretorias. Jean depende do Corinthians. O clube paulista tem pendências financeiras com o volante, e uma definição só acontecerá depois disso. Além disso, o jogador se casa nos próximos dias, o que deve atrasar a decisão. A possibilidade de ele ficar é em caso de um novo empréstimo. Seu empresário ainda não foi procurado pelo Vasco. Wellington pertence ao São Paulo, mas quer ficar, e o tricolor não deve dificultar. A questão é o modelo de um acerto com o Vasco. O volante tem contrato com o clube paulista até agosto e poderia assinar de graça com outro time a partir de fevereiro. Um possível caminho é a rescisão amigável com os paulistas. A situação de Paulão passa por uma composição financeira com o Internacional. O Vasco tem interesse em mantê-lo e confia nele como reserva imediato para Breno e Anderson Martins. Porém, o salário do jogador é alto, e um novo empréstimo precisaria elucidar essa questão. No momento, isso parece difícil. Kelvin se recupera de grave lesão no joelho e só deve voltar aos gramados em março. O Vasco já entrou em contato com o Porto, e a tendência é renovar o empréstimo por mais um ano, para que o atacante finalize seu tratamento em São Januário e possa jogar. Entretanto, isso passa por estender seu contrato com os portugueses também indefinidos. Gilberto e Marcelo Matos. O lateral é a única incógnita no planejamento. O Vasco ainda não decidiu se quer mantê-lo ou não. A situação não é simples, pois o jogador está emprestado pela Fiorentina, com opção de compra. Ele começou bem a temporada, mas caiu de rendimento no fim do ano. Marcelo Matos ainda está lesionado, e isso preocupa o Vasco. O clube teme complicações jurídicas no caso de dispensar um jogador que ainda se recupera de um problema físico. Por isso, pode até mesmo renovar o contrato. Entretanto, o volante não está nos planos para 2018.